Fala galera, beleza? Bom, continuando essa parte para vocês viram no vídeo passado que eu mandei para vocês sobre partículas fundamentais, aquelas subatômicas bonitinhas. E agora eu quero que vocês entendam como que eu vejo isso num elemento químico. Sabe o quadradinho que tem lá na tabela periódica? Então, eu preciso que você saiba interpretar aquele quadradinho como um todo. Eu preciso que você saiba achar o número de prótons, de nêutrons, de elétrons e de mais duas coisinhas que realmente aparecem lá, certo? Então a gente vai comentar sobre isso agora, beleza? No elemento químico aqui, eu tenho uma representação. Então ele vem com a sigla, por exemplo, oxigênio vem com O, carbono vem com C e por aí vai, certo? Então a sigla do elemento tem um número que eu vou chamar de A, e eu já explico por quê, e o outro que eu vou chamar de Z, certo? O A é sempre o maior número e o Z é sempre o menor número. Então, primeira coisa, não precisa estar um embaixo, um em cima, não tem regra. O importante é você saber que o A é o maior, o B é o menor, beleza? O que é o A que é o A e o Z? Perdão, Z. O Z chama número atômico. Número atômico. É o jeito que a tabela periódica foi organizada, pelo número atômico. Mas o que é número atômico? Número atômico nada mais é do que a contagem do número de prótons. Então eu escrevi para vocês aqui, ó, número atômico é igual ao P+, igual aos prótons. Então quando eu falo número atômico, eu estou falando do número de prótons. Tranquilo? Então eu vou olhar e falar assim, o número atômico é tanto, o número de prótons é igual, sempre. Tranquilo? Tanto que eu escrevi P+, número de prótons, que é sempre igual ao Z, número atômico. Beleza? Então Z e P+, são sempre iguais, número atômico e número de prótons. Fechou? O A significa número de massa atômica, é o quanto tem de massa. E lembra um negocinho, lá em Rutherford eu falei para vocês que aproximadamente 99% da massa do átomo está no núcleo. A gente acabou de ver que no núcleo eu tenho próton e nêutron, partículas nucleares, certo? Então para eu achar a massa do átomo como um todo numericamente, eu tenho que somar o número atômico, que vocês acabaram de ver, que é igual ao número de prótons. Então você tem que somar o número de prótons com o número de nêutrons. Beleza? Para eu achar a massa, eu preciso fazer próton mais nêutron. Certo? Que daí eu tenho o núcleo como um todo. Lembrando que o N é o número de nêutrons, beleza? E o E é o número de elétrons, certo? Então próton, nêutron, elétron. O detalhe do elétron para você é em átomos neutros, não tem nada a ver com nêutron, átomos neutros. O que significa neutro? Que a parte positiva do átomo cancela a parte negativa do átomo. Ou seja, eu tenho quantidades iguais de positivo e de negativo. Eu tenho quantidades iguais de prótons e elétrons, beleza? Então esses são os átomos neutros. Depois vocês vão ver o exemplo aqui, todos são neutros. Quando não for, eu vou dizer para vocês, beleza? Aí eu vou te contar como que eu faço. Então, galera, o P+ tem que ser igual ao número de elétron. O número de elétron tem que ser igual ao P+, certo? Então, se eu achei o número de prótons aqui em cima, o número de elétrons, nesse caso, vai ser igual, certo? Então, lembra disso de cada detalhe. Você tem que achar os 5, fechado? E outra coisa que você tem que lembrar é que só aparece no elemento o A e o Z, a massa e o número atômico. Você vai ter que achar o resto fazendo, beleza? Fazendo como? Olha o exemplo. P3115. Olha aqui de novo. A massa é sempre o número que é maior. O número atômico, que é o Z, é o número que é menor. Quem é menor? 31 ou 15? 15, certo? Então o 15 vai ser nosso Z. Vai ser nosso número atômico, certo? O P+, próton, é sempre igual ao Z. Então ele também vai valer 15. A massa é o maior número que aparece, certo? Se eu já coloquei o número atômico, o outro número que está sobrando, que é o 31, é a massa. O número de nêutrons, esse é o mais dificinho de achar, porque você tem que lembrar daqui, ó. Se a massa é a soma de tudo que tem no núcleo, que é o próton e o nêutron, como que eu acho o nêutron? Presta atenção, ó. Eu tenho que isolar o N, então eu passo o Z para cá. Eu tenho que o nêutron é igual a massa menos o número de prótons ou número atômico, certo? Ou seja, eu vou fazer o maior
menos o menor. Se eu fizer o maior menos o menor aqui, 31 menos 15 dá 16. Então dá 16. Por quê? Porque aqui eu fiz 31 menos 15. Por fim, elétron. Elétron você tem um átomo neutro, todas positivas tem que cancelar com todas negativas. Eu sei que o positivo tem 15, então eu preciso ter 15 negativas. E é desse jeito que você vai fazer. Fechou? A de baixo para a gente terminar. Na, sódio, 11, 23. Quem é menor? 11 ou 23? 11, certo? Então, o 11 é menor, o número menor é o número atômico, é o Z. Então, ó, 11. O próton. Próton é sempre igual ao número atômico, então vai ser 11 também, certo? 11. A massa. A massa é o maior número que aparece entre 23 e 11, é o 23. Número de nêutrons, a gente já viu que é o maior menos o menor, o A menos o Z. 23 menos 11 costuma dar 12. Então lembra que esse 12 veio do 23 menos 11, certo? Que é o A menos o Z. E o número de elétrons, o átomo ele é neutro, certo? Se o átomo ele é neutro, ele tem igual ao próton. 11 positivos, eu tenho que ter 11 negativos. Fechou? Então, galera, essa é a parte de elemento químico, é uma parte mais dificinha, mas nada muito absurdo e é bem mais legal do que os outros. Beleza? Então, ó, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês. E manda mensagem, tira a dúvida, não deixa isso passar. Beleza? Beijo no coração de vocês e até a próxima.